Oi pessoal, bem-vindos ao Bunker e hoje um programa para cultivar as nossas obsessões. Não sai daí. Pois bem pessoal, e a ideia do programa surgiu por um leve sentimento de culpa de minha parte. Já explico. Quem acompanha aí o canal, quem me acompanha em rede social, tipo Facebook, Twitter, sabe que eu sempre falo muito que hoje em dia a gente tem um acesso imenso à informação, acesso imenso a livros, a filmes, a música, quadrinhos, o que você quiser hoje em dia basicamente está à mão para você consumir, para você ler, para você ouvir, por aí vai. Só que o que acontece? Isso também traz um sentimento de incapacidade, de impotência, porque afinal é tanta coisa que a gente se sente assim, não sei nem por onde começar, não sei o que fazer, é muita coisa. E o canal termina sendo um pouco isso também, porque eu venho aqui toda semana, falo de quadrinho, falo de livro, falo de cinema, e acredito que muita gente, por mais que goste, ache legal, se sente, tem uma hora que olha e fala, não aguento mais, não aguento mais anotar coisa. E aí não tem como não se sentir um pouquinho culpado por causar mais um desconforto na vida de vocês. Mas existe aí uma forma de contrabalançar toda essa avalanche de informações e de cultura. E isso pode ser tanto uma ação intencional, tipo tomar uma decisão de fazer o que eu vou propor aqui, quanto pode ser uma questão de circunstâncias. Que é o quê? No meio de tanta informação, no meio de tanto conteúdo, no meio de tantos autores, artistas e assim vai, é você parar um pouquinho e selecionar aquilo que realmente vai te interessar, aquilo que realmente te atrai, aquilo que você olha e fala assim, putz, esse é um assunto que eu gosto, esse é um autor que eu gosto, essa é uma banda que eu gosto, e assim você meio que reduz, faz um funil com esse monte de coisa que você termina absorvendo e vai realmente se aprofundando nesses autores, nessas obras, nesses artistas. E isso, como eu falei, pode ser tanto uma opção intencional quanto pode ser circunstancial. Porque, por exemplo, todo mundo sabe que uma das coisas que a gente já passou na vida ou vai passar na vida é aquela situação em que ou a gente tem muito tempo e pouco dinheiro, ou então a gente tem muito dinheiro e pouco tempo para poder comprar as coisas que a gente gosta e aproveitar as coisas que a gente gosta. E eu acho que é interessante fazer isso porque muitas vezes a gente fica realmente com essa sensação do tipo, nossa, toda semana sai um livro que vai mudar o mundo, toda hora tem um filme que é o melhor filme da história da humanidade, toda hora tem a banda que vai revolucionar, sei lá, qual o momento atual do rock e por aí vai. E não precisa nem falar que na maioria das vezes não é isso que acontece. Então essa forma de você realmente parar um pouquinho, se afastar e começar a cultivar uma saudável obsessão é muito interessante porque você começa realmente a concentrar sua energia, sua atenção e o seu pouco dinheiro e o seu pouco tempo naquilo que realmente você quer estudar, que você quer conhecer, que você quer compreender e que de repente ecoa também naquele momento da sua vida. E muitas vezes essas pequenas obsessões vão ser justamente aquelas que vão te dar a base para você ir ampliando a sua visão sobre a cultura, a sua visão sobre a sociedade, a sua visão sobre a vida em si. Para não ficar muito vago, vou dar uns exemplos bem pessoais que aconteceram na minha vida mesmo, assim. O primeiro exemplo acontece quando eu tinha ali mais ou menos uns 11 anos de idade e meus pais eram separados na época, eu morava com a minha mãe e por N razões eu terminei indo voltar a morar com meu pai. Mas eu não tinha muito contato com meu pai, era uma coisa meio distante, assim, a gente não se conhecia muito bem e eu lembro que um dia a gente estava vendo TV e passou uma propaganda da Rede Globo anunciando que iam passar um filme chamado Três Homens em Conflito no horário do Corujão. E meu pai soltou assim do tipo, esse filme é muito bom, tal, não sei o que. Eu, criança, moleque, assim, na minha cabeça virou uma coisa assim do tipo, putz, eu preciso ver esse filme, porque, sei lá, meu pai falou que é bom, então vou lá assistir o filme. E eu passei, tipo, o filme começou acho que 1 da manhã, alguma coisa assim, e quem assistiu o filme sabe que o filme é longo. Cara, eu assim, fiquei encantado com o filme. E detalhe, eu vi numa TVzinha pequena, preto e branco, assim, e tipo, cara, pirei, assim, achei fantástico, sensacional, e ali começou a minha relação, assim, um tanto mais próxima com meu pai, mas principalmente com um dos atores do filme, que era diretor, já era um cara já tinha uma carreira toda na época, que era o Clint Eastwood. E a partir dali, dos 11 anos de idade, por essa questão circunstancial, afetiva até com meu pai, eu passei a ter uma admiração pelo ator
pela pessoa do Clint Eastwood, e com o tempo isso foi se desenvolvendo até virar tipo uma coisa assim, tipo, hoje eu conheço muito bem a obra do Eastwood, eu acompanho aí há uns bons anos a obra do Eastwood por conta dessa experiência inicial que eu tomei pra mim como uma coisa que, putz, isso aqui vale alguma coisa na minha vida. Inicialmente é uma coisa meio emocional, instintiva, que você não sabe direito porquê, e com o tempo você vai desenvolvendo toda uma percepção estética, uma percepção até moral, por conta da sua admiração por, especificamente nesse caso, pelo Clint Eastwood. No outro exemplo, foi uma outra situação na minha vida, assim, já mais velho um pouco, em que eu estava numa, com perdão da palavra, na merda, e, cara, foi uma situação meio complexa demais também, que não vem ao caso, mas simplesmente era um momento em que eu estava realmente péssimo, e eu lembro que eu tinha uma coleção de discos e tal, não sei o que, eu tive que me desfazer da coleção, e um dos poucos discos que sobraram na época foi esse disquinho aqui do Bob Dylan, o Time Out of Mind. Inclusive esse disco mesmo aqui, tá? É essa cópia aqui mesmo. E na época eu nem tinha assim, uma ligação tão forte com a obra do Dylan. Foi justamente devido a essas circunstâncias que me deixaram, novamente, com perdão da palavra, na merda, que eu, sim, cara, tinha pouquíssimo disco pra ouvir, e eu lembro que esse disco do Dylan, Time Out of Mind, foi um disco que, cara, que eu ouvia quase todo dia, assim, e eu fui compreendendo cada vez mais o disco, e a partir desse disco eu fui meio que realmente descobrir todo o pathos emocional da obra do Dylan, e daí pra frente foi uma coisa que eu mergulhei de cabeça, assim, e hoje sou fã do Dylan de carteirinha. E a meu ver, essas pequenas obsessões com esses artistas, que é muito diferente do fanatismo, daquela coisa do fã cego, que tipo, só entra naquele universo e não consegue enxergar mais nada em volta, o que eu acho interessante dessas pequenas obsessões, voltando aqui, é que elas são como um porto seguro em que você vai construindo ao longo da sua vida. Você não precisa de muitos, acho que você precisa de alguns. Por exemplo, eu tenho o Bob Dylan, o Herman Melville com Moby Dick é o outro. Shakespeare é uma coisa que sempre me acompanhou assim, há muito tempo, então eu gosto. Metallica, por aí, e o Clint Eastwood, que eu falei aqui também. E quando eu digo que eles são como portos seguros, é essa ideia de que, cara, se você estiver mal, se você estiver numa situação complexa na vida, você está sem grana, tudo, não perca esses caras do foco, esses caras que você escolheu. Então durante toda a minha vida eu sempre tive esses artistas, essas obras desses caras muito próximos de mim, assim, eu nunca perdi esses de foco. Então, sei lá, tô mal financeiramente, tá faltando grana, tal, não sei o que, vai ter uma reservinha de dinheiro que eu vou deixar separado ali para poder comprar um disquinho do Bob Dylan quando sair, ou então poder ir assistir o filme do Clint Eastwood no cinema. E aí também, à medida que as coisas foram dando certo na vida, e você vai acertando aqui e ali, e aproveitando, e tendo umas benesses que aparecem de vez em quando, é legal porque você tem esses caras também como mais ou menos como pilares daquilo que você gosta, daquilo que você vai construindo ao longo da sua vida. Então você, como eu falei, você pega um cara como o Clint Eastwood e você começa a acompanhar a obra dele, e o trabalho dele, e as opções estéticas dele, isso vai te dando todo um vocabulário, toda uma ideia do que é o cinema, por exemplo. Da mesma forma que o Moby Dick do Melville, ele abre assim a sua cabeça para a literatura e para a cultura em geral de uma forma extraordinária. Assim, você tem ali desde a Bíblia até mitos pagãos e assim vai. Então é uma obra muito expansiva do conhecimento, mesmo que você basicamente passe um ano lendo só o Moby Dick, ou relendo o Moby Dick. Aliás, isso aqui também é um toque final aí. Uma das boas formas de você perceber aquilo que realmente te atrai, que realmente é bom, não é você apenas ler, mas reler. Não é apenas você ver no filme, mas rever no filme. É você ouvir um disco várias e várias vezes. Isso vai mostrando para você o que realmente te interessa. Então com isso eu quero dizer o quê? Cara, você pode ler 40 livros no mês, mas o que realmente importa são aqueles 1 ou 2 livros que você releu no ano. Você pode ver 4 filmes por dia, mas o que importa no final é aqueles filmes que você olha e fala assim, putz, eu preciso rever esse filme. E assim vai. Acho que aí também tem uma grande mágica, que é você descobrir aquilo que te convida a voltar. Então é isso, pessoal. O programa é esse. Eu espero que vocês voltem aqui semana que vem. Abraço e até mais.